Olá, meus queridos irmãos, e no vídeo de hoje o tema vai se chamar Quando Deus usa a dor para despertar um povo adormecido. Lá em Ezequiel 4 é um dos capítulos mais chocantes da Bíblia e o alerta que ainda vale para todos nós. Você já teve a sensação de que Deus está tentando chamar a atenção da humanidade, mas ninguém está ouvindo? Vivemos uma geração cercada de tecnologia, informação e conforto. Mesmo assim, nunca vimos tantas pessoas ansiosas, vazias, sem esperança e distante de Deus. Será que Deus ainda fala conosco? A resposta é claro que sim. E uma das mensagens mais impactantes da Bíblia está em Ezequiel capítulo 4. À primeira vista, esse capítulo parece estranho. Deus manda o profeta fazer coisas difíceis e até incompreensíveis. Mas por trás dessas atitudes existe uma mensagem poderosa para os nossos dias. No final deste vídeo você entenderá porque Ezequiel precisou e como ele revela o estado espiritual da nossa geração. Ezequiel era um profeta que vivia entre os israelitas exilados na Babilônia. O povo havia abandonado a Deus durante muito tempo. Eles continuavam praticando a religião por aparência, mas seus corações estavam longe do Senhor. Mesmo depois de tantos avisos, eles não mudaram. Então Deus decidiu ensinar através da vida do próprio profeta. Antes de falar com palavras, Deus falou com atitudes. Isso nos ensina que muitas vezes nosso testemunho comunica mais do que nossos discursos. Um exemplo foi o tijolo representando Jerusalém na época de Ezequiel. Deus ele manda Ezequiel pegar um tijolo e desenhar Jerusalém sobre ele. Depois ele deveria cercá-lo como se fosse um exército preparando um ataque. Era uma representação do que aconteceria com a cidade naquela época. O que significa? Jerusalém acreditava que jamais seria destruída. O povo confiava nas muralhas, na sua tradição, no templo, mas eles não obedeciam a Deus. Hoje acontece algo semelhante. Muitas pessoas elas dizem: eu acredito em Deus, eu fui batizado, eu frequento uma igreja, mas elas continuam vivendo sem buscar uma transformação verdadeira, uma transformação interior. A fé se tornou apenas um costume. Deus não procura uma aparência religiosa, Ele procura um coração arrependido. Lá em Isaías 29:13 diz assim: este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Ezequiel, deitado por muitos dias. Depois Deus manda Ezequiel deitar durante centenas de dias. Cada dia representava um ano de obediência do povo. Imagine o impacto daquela cena. Enquanto todos continuavam vivendo normalmente, o profeta lhe carregava diante deles um peso que simbolizava o pecado da nação. Toda escolha produz consequências. Vivemos numa geração que deseja bênçãos, mas muitas vezes rejeita a vontade de Deus. Queremos colher paz, sem plantar perdão. Queremos famílias restauradas, sem restaurar os nossos relacionamentos. Queremos milagres, sem buscar intimidade com Deus. A Bíblia ensina que Deus é misericordioso, mas também nos chama à responsabilidade. Deus manda Ezequiel comer uma pequena quantidade de alimento e beber pouca água. Era um símbolo da fome que Jerusalém enfrentaria durante o processo. O significado espiritual. Hoje existe outro tipo de fome. Ela não é apenas de pão. Existe fome de paz, fome de esperança, fome de amor verdadeiro, fome da palavra de Deus. Vivemos conectados o tempo todo,
mas muitos corações permanecem vazios. Amos já havia anunciado isso em Amós 8:11. Dias virão em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede nem de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Quantas pessoas passam horas nas redes sociais, mas não encontram algum minuto para ouvir a palavra de Deus? O pecado sempre cobra um preço. Toda a ensinação de Ezequiel tinha um motivo: mostrar que o pecado nunca é algo pequeno. Ele destrói lentamente, ele afasta famílias, ele rouba a paz, ele endurece o coração. Nos dias atuais vemos isso em muitos lugares: casamentos destruídos pela falta de perdão, jovens presos em vícios, pessoas dominadas pela ansiedade, pelo orgulho e pela indiferença. O pecado continua prometendo liberdade, mas termina produzindo escravidão. O maior ensinamento de Ezequiel. O capítulo ele não foi escrito apenas para contar uma história antiga. Ele nos faz uma pergunta: será que Deus está tentando chamar a nossa atenção no dia de hoje? Talvez através de uma crise, de uma perda, de uma enfermidade, de uma decepção, ou daquele vazio que nada nesse mundo consegue preencher. Nem sempre Deus fala apenas com palavras. Às vezes Ele permite circunstâncias que despertam nosso coração para o que realmente importa: a esperança em meio ao juízo. Embora Ezequiel anunciasse julgamento, essa não era a última palavra de Deus. O propósito do Senhor sempre foi levar o povo ao arrependimento e à restauração. Assim também acontece conosco. Deus não nos corrige porque deixou de nos amar. Ele corrige porque ainda deseja nos salvar. Como está escrito em Hebreus capítulo 12, verso 6. Porque o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele quem recebe como filho. Ezequiel 4 nos lembra que Deus continua falando, mesmo quando o mundo prefere ignorar sua voz. Ele nos chama a abandonar uma fé apenas de aparência e viver um relacionamento verdadeiro com Ele. Hoje a pergunta não é se Deus está falando, a pergunta é: nós estamos dispostos a ouvir? Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários abaixo: Senhor, quero um coração sensível à tua voz. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que Deus continua chamando seu povo ao arrependimento, à esperança e a uma vida transformada pela sua graça. Que o Senhor encontre em nós não apenas ouvidos atentos, mas um coração disposto a obedecer. Fiquem todos na paz de Deus. Um abraço.